representantes do vosso sindicato. Sr. Doutor, de facto, a sua intervenção inicial eu retirei uma frase do Sr. Doutor que disse nunca como agora o setor privado da saúde tem tido tantos utentes. E, nomeadamente, na região do Algarve, que é aquela que estamos a ver hoje à lupa aqui nesta Comissão. E, de facto, tenho que concordar consigo, porque muitas vezes o Partido Chega é dito como o papão do SNS e que quer destruir o SNS. O polígrafo já muitas vezes veio dizer e veio mostrar que é mentira, que o Chega defende o SNS e já apresentou muitas medidas em Orçamento de Estado e muitas medidas nas sessões legislativas para reforçar o orçamento, para reforçar o SNS. Mas, de facto, o Partido Socialista, que está no governo há 7 anos e que se diz o pai do SNS, é ele que mais promove, com factos, o setor privado da saúde, porque não interessa estar aqui, fazer grandes declarações políticas, fazer grandes discursos a favor do SNS, bater com a mão no peito e dizer que são o pai do SNS e que defendem o SNS e que nas campanhas eleitorais prometem maternidades em Coimbra, prometem hospitais novos em Portimão, prometem tudo a toda a gente, mas depois, na prática, no facto, na realidade dos portugueses, o que está a acontecer é uma translocação tanto dos profissionais como dos utentes para o serviço privado. E, portanto, ainda bem que o Sr. teve a coragem de vir aqui dizer isso. Depois disse outra coisa que me pareceu extraordinária. Trouxe-nos o exemplo de uma escala de urgência que tinha 72 horas mais 12 horas de trabalho. Isto são 84 horas de trabalho do médico. Como é que o médico pode trabalhar em segurança para si próprio e para o paciente, para o doente, para o utente que atende e até para a sua equipa, naquilo que são 84 horas seguidas de trabalho? Eu penso que isto é desumano e não podemos compactuar com esta situação. Depois o Sr. Deputado do Partido Socialista diz que os partidos estão a fazer uma dramatização. Sr. Deputado, uma dramatização. Olha, dramatização foi o que aconteceu este fim de semana, que foi no Algarve, um médico teve que transportar um doente cardíaco no próprio carro, conduzido pela mulher do doente, porque o médico do INEM estava à espera de uma ambulância que demorou 1h30 a chegar. E o médico resolveu meter o doente no próprio carro e ir para o hospital. Porque senão, se calhar acontecia-lhe, como aconteceu no dia 25 de janeiro em Setúbal, que uma jovem de 24 anos morreu na escada do seu prédio porque desfaleceu, teve 1h30 à espera da ambulância e estava a 5 minutos do Hospital de São Bernardo. Se calhar, se estes pais tivessem metido a sua filha no próprio carro e levado para o hospital, se calhar ela hoje ainda está viva, mas não. Confiaram no INEM e perderam a filha. Isto é dramatização. Sr. Deputado, desculpe, mas nós temos que atentar para aquilo que está a acontecer e temos que atentar também que as soluções que estão a ser dadas no SNS são exatamente as mesmas que estavam a ser dadas pela tutela anterior da Ministra anterior. A doutora Marta Temido deixou de falar com os médicos, deixou de fazer reuniões com os sindicatos, disse, aliás, publicamente que não falava com os sindicatos dos enfermeiros porque disse que isso era como falar com os criminosos. Depois o Primeiro-Ministro foi apanhado numa gravação pelo Expresso a dizer que os médicos eram uns covardes e, portanto, é este tipo de tutela que nós temos. O novo Ministro, que já passou o estado de graça, continua agora a fazer de conta que negocia com os sindicatos, porque diz que está a negociar com os sindicatos, mas isto tem reuniões marcadas até junho. Portanto, eu queria saber do Sr. Jorge Roque da Cunha o que é que acha do Ministro que diz que está a negociar, mas que vai manter as negociações até junho. Do meu ponto de vista, é porque não quer resolver nada, está só a empatar para a frente. Relativamente à área do Algarve, nós sabemos que o Centro Hospitalar Universitário do Algarve faz 2.400 partos por ano, mas o Soutor, declarações do próprio Soutor, diz que é recorrente a falta de médicos no Algarve e que há transferência de grávidas para a região do norte do país, nomeadamente para Setúbal, porque os serviços no Algarve estão já deficitários. Isto representa uma viagem de 245 km de cerca de 2 horas e 15 minutos. Como é que isto pode ser segurança para as grávidas? Portanto, já nem sequer estamos a falar de translocação de doentes dentro da região do Algarve, segundo as suas próprias declarações, são também para hospitais a norte. Pois o Soutor disse também, o Dr. Jorge Roque da Cunha, disse que esta Operação Nascer Segura era um eufemismo para a Operação Encerrar Maternidades. Gostava que explicasse estas suas declarações à imprensa. Para terminar, Sr. Deputado, desculpe. Vou terminar dizendo que, de facto, nós também não podemos compactuar com esta institucionalização do fecho rotativo de maternidades e queremos
queremos suprir o SNS com capacidade de recursos humanos para que isto não aconteça. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, em exercício. Bem, eu gostei de ouvir a intervenção, esta segunda intervenção do Grupo Parlamentar do PS, e ele fez-me lembrar aquela citação bíblica do "e logo lhe caíram as escamas dos olhos e recuperou a vista". É bom que o Partido Socialista recupere a vista e que comece a chamar o Governo à sua responsabilidade. E que, até como já aconteceu em outros países, recentemente até no Reino Unido, em que foi o próprio partido do Governo que fez cair o Primeiro-Ministro porque não compactuava com as suas ações e com a sua forma de governação. Portanto, eu acho que o Partido Socialista devia também meter a mão na consciência e primeiro chamar o Governo à sua responsabilidade efetiva e, se ela mais uma vez não ocorresse, de facto ponderasse em retirar o apoio a este Governo que não está a fazer nada de bom pelo Algarve. De facto, o Algarve foi conquistado por Dom Sancho I no século XII, mas o Algarve hoje continua a ser o reino dos pobres, continua a ser um parente pobre, nomeadamente no reino de... Não, desculpa, a primeira conquista do Algarve foi no século XII, 1189, penso eu. E, portanto, o Algarve continua a ser um parente pobre e na área da saúde isso também acontece, apesar de ser uma região que contribui fortemente para o PIB. Apesar de ser das regiões de Portugal que mais contribui para o PIB, os seus cidadãos são aqueles que têm menos acesso aos cuidados de saúde. Eu quero relembrar que não é só na obstetrícia que estamos aqui hoje a discutir. 45 mil residentes do Algarve não têm médico de família. Existem longas listas de espera para consultas de especialidade e para cirurgia. A capacidade de captação de profissionais de saúde, tanto médicos como enfermeiros, continua a ser das mais baixas. Ainda há pouco tempo tivemos um concurso para especialistas e várias especialidades ficaram desertas. Portanto, há que reformular o SNS. Eu peço ao Grupo Parlamentar do PS que ouça as declarações e as reclamações do CIM, também da FNAM, para terminar, que esteve aqui antes, e de todas as federações e sindicatos que estivemos aqui a ouvir hoje, metam a mão na consciência e ouçam os portugueses. Muito obrigado. A interpelação à mesa tem um minuto, faz favor. Protesto, senhora Coordenadora. Então, faz favor. A deputada em exercício de presidência. O senhor deputado Paulo Marques, do Partido Socialista, fez uma coisa inadmissível. Nós estamos a ouvir um dirigente sindical e um deputado do Partido Socialista fez à parte uma pergunta pondo em causa aquilo que o senhor dirigente sindical, Dr. Jorge da Cunha, veio dizer a esta comissão. Eu protesto veementemente contra esta influência de tentar desviar o discurso de um dirigente sindical numa comissão parlamentar. E depois, o Chega é que é antidemocrático, o Chega é que é uma ameaça à democracia, e o Chega é que é contra os trabalhadores, e o Chega é que é isto, e o Chega é que é aquilo. Portanto, o que se passa aqui é absolutamente um exemplo lapidar daquilo que é o Partido Socialista. O Partido Socialista é um rolo compressor que quer coartar a liberdade de expressão do dirigente sindical que se estava a dirigir a esta comissão e deve fazê-lo com toda a liberdade de discurso, sem ser maniatado, nem ter que estar a ouvir à partes de um deputado do Partido Socialista. Está feito.